a todos os telespectadores da TV CMC. Mais uma jornada, mais um estudo, mais uma meditação que nós oferecemos e pedindo que Deus esteja conduzindo nossa mente, o nosso coração e absorvermos e retermos aquilo que é bom e que será bom de toda essa aula, de toda essa palestra, de toda esta conversa, para que a gente possa conhecer mais do coração de Deus, mais do nosso próprio coração e como nós podemos otimizar, focar a nossa vida dentro do reino de Deus, dentro da implantação do seu reino, dentro do ministério, da missão da igreja, como cristãos, como família, como comunidade da fé. Quero falar nesse pequeno módulo sobre vivendo o presente, conscientes do futuro. Vivendo o presente, conscientes do futuro. Nossas crenças, nossas convicções balizam nossas decisões, nossas prioridades e alvos em todas as áreas da vida. É nossa visão conceber e olhar para o futuro de uma forma que aquilo que nós estamos fazendo no presente vá definindo os contornos, o tom das nossas ações, dos pensamentos que nós temos durante o dia, durante a semana, no cotidiano, que nós temos na dinâmica natural da vida. Se nós temos dúvidas, se nós temos incertezas, se o nosso senso de futuro e de esperança ele é fraco, ele é débil, nós teremos uma vida caracterizada provavelmente pela indiferença, pela omissão e pela ausência de valores e também de significado. Os psicólogos, os psiquiatras, eles concordam que as nossas doenças emocionais, que as nossas doenças mentais, que as nossas depressões ou mesmo os suicídios que acontecem na sociedade, elas permeiam o coração, a mente, as emoções de pessoas que não têm senso de futuro, onde a palavra esperança ela é desconhecida, ou de qualquer tipo de expectativa favorável no futuro. A fé cristã ela sempre foi caracterizada por um forte senso de futuro, sendo o exemplo mais notório a crença e a convicção na segunda vinda de Jesus Cristo. Na época que Jesus ascendeu ao céu, ou foi assunto ao Pai, como diz a própria palavra de Deus, os seus seguidores viviam na expectativa do seu retorno. Isso era muito presente na mente e no coração daqueles que estavam servindo a Jesus nas primeiras comunidades, nos primeiros séculos, no momento de expansão da igreja, depois da perseguição que houve em Jerusalém, depois da diáspora, depois das igrejas irem se instalando em tantos lugares diferentes, mas essa convicção, essa expectativa da volta de Jesus era presente. Esta esperança permaneceu no desenrolar e a gente vê isso claramente na história da igreja, mas em alguns momentos a volta de Jesus ou a vinda de Jesus, essa expectativa parece que enfraqueceu. Ou mesmo as pessoas tiveram uma visão distorcida sobre a volta de Jesus e nortearam as suas decisões de maneira equivocada. Jesus prometeu que viria novamente e os discípulos e seguidores creram nisso. Para os cristãos, esta é a questão mais importante com relação ao que se crê e se sabe a respeito do futuro. O efeito prático desta convicção, dessa fé na sua segunda vinda, é que carregamos cada momento de nossas decisões e de ações na vida do presente à luz dessa realidade futura. E se nós não fazemos isso, nós provavelmente iremos tomar decisões equivocadas em relação às coisas, os aspectos mais práticos da nossa vida. E viveremos envolvidos em ansiedades, em fantasias, em expectativas que não irão acontecer na nossa experiência como cristãos e como seres humanos. Essa certeza da volta de Jesus Cristo torna a nossa vida menos confusa e com alicerces melhores para colocarmos os passos e decisões mais coerentes com o que nós aguardamos consumar com a nossa existência e com a história que nós estamos construindo. Livres do medo, nós podemos corresponder espontaneamente, responder mais favoravelmente ao chamado de Jesus, à vocação que Ele nos deixou de sermos sal e luz nesse mundo, vivendo com as expectativas bastante ajustadas.
Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Tessalônica, uma cidade portuária, uma cidade importantíssima, mais ou menos parecida com Santos, onde havia um porto extremamente central no comércio da região. Tessalônica, que tinha dentro da sua população, principalmente a grande maioria da população de Tessalônica, formada por pobres, gente que trabalhava em função do porto, estivadores. Você tinha também pequenos comércios que derivavam desses produtos que chegavam no porto de Tessalônica, uma cidade onde havia muita prostituição, que é característica de cidades portuárias, onde havia muita possibilidade de você desenvolver uma vida desenfreada, sem valores, sem moralidade. Tessalônica era uma cidade onde a igreja se instalou. Acolheram o ensino do apóstolo Paulo, acolheram a pregação do apóstolo Paulo. Paulo escreve 2 cartas a essa igreja, reconhecendo o progresso desses irmãos, o crescimento desses irmãos, estavam entendendo o ensino apostólico, uma igreja que vivia também na expectativa da volta de Jesus Cristo, e mesmo assim, vivendo com uma fé bastante operosa, e nós vamos ver isso no próprio texto que nós vamos procurar compreender, eles perceberam claramente que envolver-se na obra de Jesus Cristo poderia trazer também um desgaste ou um abandono de convicções ou mesmo um erro de interpretações do ensino apostólico. Na igreja de Tessalônica, por exemplo, por terem compreendido mal a volta de Jesus Cristo ou a postura que deveriam ter diante da vinda de Jesus Cristo, trouxe algumas consequências. Em primeiro lugar, medo, que paralisou as pessoas em seus projetos, em seus trabalhos, empregos, ministério. A indolência para outros cristãos dessa comunidade, que estavam abandonando os seus trabalhos, que não estavam querendo mais suar a camisa para o seu sustento. Trouxe também um abandono em muitos casamentos que foram desfeitos, porque já que Jesus vai voltar, então vamos aproveitar e usufruir a vida que nós ainda temos. E principalmente a igreja de Tessalônica começou a desprezar a graça de Deus, uma vida sem busca de santidade, e até em alguns casos a apostasia, o abandono da fé se instalou na vida desta comunidade. Essa carta foi escrita por Paulo perto do ano 50, o ano 51, e Paulo é reconhecido, se identifica como autor dessas cartas. Silas e Timóteo, como outros que andavam com o apóstolo, tiveram também alguma influência no conteúdo dessa carta escrita por Paulo. Eles estavam em Corinto, na companhia de Paulo, quando ele escreveu essa carta, conforme Atos capítulo 18, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19. E as cartas aos Tessalonicenses foram as primeiras conhecidas do apóstolo, foram escritas depois de eles terem recebido notícias da igreja em Tessalônica. Mesmo dentro desse contexto, Tessalônica, que era situada ao norte da Grécia, e fez nascer ali uma pequena comunidade judaica que se tornou cristã e que foram vencendo as barreiras do preconceito e acolhendo nessa comunidade gentios que não tiveram uma herança religiosa, que não tiveram uma herança hebraica. Paulo pregou na sinagoga, anunciou a Jesus, que Jesus era esperado como o Messias, e essa convicção tomou conta do coração dos cristãos que tiveram essa herança hebraica. Então essa comunidade de Tessalônica era formada por judeus e formada por gentios, e era a preocupação dessa comunidade estar evangelizando gentios, como nós podemos entender e compreender estudando o pano de fundo dessa cidade. Cidade que tinha pensões, hospedarias, saunas, teatros, santuários, praças, o campo que tinha o cultivo da terra com uvas e frutas, latifundiários que detinham a terra e, portanto, havia um número enorme de pobres explorados por esses latifundiários, muitos pescadores que tiravam o seu sustento daquilo que chegava nos portos e que trazia também a presença de marinheiros, de soldados, de funcionários públicos e comerciantes que trabalhavam ao redor deste porto. Havia ali também uma elite dominante, formada por lideranças políticas, militares,
e por minorias que detinham e controlavam o comércio e os meios de produção. É dentro desse contexto que a igreja se instala, é dentro desse contexto que a igreja de Jesus começa a testemunhar e fazer uma obra que foi reconhecida pelo apóstolo Paulo como uma obra que confrontou esses irmãos diante da brevidade da vida que é tão efêmera, e que eles estavam com uma compreensão distorcida da volta de Jesus Cristo, que ela iria ser muito curta, e portanto começaram a mudar os seus procedimentos. Essas cartas, elas foram escritas principalmente, a primeira carta de Paulo a Tessalônica, para encorajar os irmãos, para incentivar os irmãos a continuarem firmes, envolvidos na obra de Deus de maneira bastante operosa, mas foi escrita também, capítulo 3, versículo 9 e 10, para ajuste, para correções na fé, para aprofundamento daquilo que o apóstolo ensinou. Versículo 9 do capítulo 3, Paulo diz: pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para ver vocês pessoalmente e também para reparar as deficiências da vossa fé. Paulo tinha essa preocupação de corrigir aquilo que eles distorceram do seu ensino apostólico, principalmente diante da volta de Jesus Cristo. Vamos ler a partir do versículo 2 do capítulo 1 de Tessalônica. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação e com alegria no Espírito Santo, de sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra de Deus não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam com repercussão o testemunho que vocês tiveram ao se converter a Jesus, servindo Deus vivo e verdadeiro, aguardando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura e que fez vocês deixarem os seus falsos ídolos. Paulo tinha consciência do que estava acontecendo nessa igreja. Aparentemente aí uma contradição, ele disse que não precisava acrescentar nada à fé desses irmãos, mas logo no capítulo 3 ele diz: eu estou inteirado das notícias que eu recebi, precisando fazer uma correção de rota em algumas doutrinas, em alguns dos ensinos que eu transmiti a vocês. Algumas constatações que nós vemos nesse texto. Primeiro, versículo 6 do capítulo 1. Esses irmãos da igreja de Tessalônica, eles estavam firmes na fé, imitando o apóstolo e imitando a Deus. Mais à frente, essa fé que repercutiu do versículo 8 ao versículo 9, ele mostra claramente isso. É uma igreja que tinha o exemplo de Paulo, que tinha o exemplo das igrejas da Judéia, e tendo Paulo e as igrejas da Judéia como exemplo, eles viviam esse evangelho de maneira profunda e radical, e já estavam influenciando a Caia, a Macedônia, tendo uma repercussão daquilo que eles estavam vivendo. Isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos de referenciais, nós precisamos de pessoas, de comunidades, de gente, de mentores, que nós precisamos imitar, que nós precisamos ter como modelo, de olharmos a nossa realidade e ajustarmos isso dentro do cristianismo, do evangelho que nós estamos vivendo. Esses irmãos, eles estavam firmes na fé, imitando a Jesus, e o texto diz no capítulo 6, em tribulações. Não devemos nos surpreender com a tribulação, não devemos nos surpreender com as lutas, isso faz parte da nossa caminhada com Jesus Cristo.
Esses irmãos estavam evangelizando os gentios, versículo 8 do capítulo 1, versículo 6, estavam sofrendo perseguições. Eles estavam conscientes da volta de Jesus, versículo 6 do capítulo 1 mostra claramente isso. Vocês estão aguardando a vinda do Senhor. E também você pode olhar isso no versículo 9, quando eles têm consciência de que a ira de Deus há de se manifestar. Essa é uma contradição de expectativa. Ao mesmo tempo que aguardavam a volta do Senhor, como a concretização do seu reino, eles ansiavam isso com certo temor, porque era o dia do juízo. E o dia da ira vindoura, como diz o texto, onde todos nós estaremos diante de Deus, tentando justificar a nossa existência, e como a própria palavra diz, teremos nesse dia um bom e justo advogado, Jesus Cristo, para aqueles que creram no seu nome e viveram seriamente o evangelho que abraçaram. E eles abandonaram todo tipo de idolatria. O fato de terem a consciência da volta de Jesus, o fato de terem uma esperança da volta de Jesus, faziam com que eles vivessem uma vida de temor, buscando uma vida de santidade e abandonando todo tipo de idolatria. Porém, a convicção de que Jesus estava voltando trazia para muitos essa experiência de abandono dos valores morais, éticos, de buscarem uma vida de devassidão, para aproveitar tudo aquilo que a vida ainda teria disponível para eles, enquanto Jesus não voltava. Mas essa era uma característica inicial que Paulo viu. Era uma igreja operosa, que tinha um amor concreto e que aguardava a volta de Jesus. Paulo, depois de ver então essa realidade, ele desafia esses irmãos a continuarem serem imitadores de Jesus. Mas em primeiro lugar, antes dele trazer essas recomendações, depois de ele já ter elogiado e reconhecido o que esses irmãos em Tessalônica estavam vivendo, ele faz a defesa do seu ministério apostólico. Paulo mostra a integridade, a autenticidade e amplitude do seu ministério, versículo 1 ao versículo 12. No capítulo 2, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia, confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem da impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos homens assim, mas sim agrademos a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca nós usamos com vocês de linguagem de bajulação, como sabem, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vocês, qual ama que acaricia os seus próprios filhos, e assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, por isso que vos tornasse muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos o Evangelho de Deus, vivendo como testemunhas de modo piedosa, justa e irrepreensível, e procedemos em relação a vós outros que creem no Evangelho. Exortamos, consolamos, admoestamos para vivermos de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Versículo 2 do capítulo 2, Paulo diz: sofrimento e maus tratos eram autenticação do seu ministério. Todo apóstolo não somente tinha como prerrogativa ser testemunho da ressurreição, mas sofria por amor a Jesus Cristo. Bem diferente dos apóstolos que nós vemos hoje se autoproclamando apóstolos na mídia, que moram em suas casas, que têm os seus carros blindados, que andam com segurança, que têm helicóptero, que têm avião, mas que não vivem uma vida de simplicidade, que não ajuntam tesouros, que vivam de maneira despretensiosa. Há uma distinção muito grande aqui entre o apostolado inicial com esses que hoje se dizem apóstolos do Evangelho, mas que têm vivido o engano e maneira distorcida o Evangelho de Jesus. Paulo era um apóstolo porque ele sempre teve coragem de anunciar o Evangelho e não teve o seu ensino origem em motivos e motivações errôneas. Ele não estava bajulando ninguém, não estava buscando a glória de homens, não queria a grana do pessoal, pelo contrário,
ele fazia sua tenda para não pesar, inclusive na subsistência para a igreja em Tessalônica. E ele mesmo diz no capítulo 4 que ele foi aprovado por Deus para esse ministério. Uma vida de santidade, uma vida santa, uma vida justa, irrepreensível, que trouxe aprovação de Deus e que o qualificou para o ministério na palavra, na comunidade, na implantação do seu reino. Paulo tinha a disposição de dar a sua própria vida, demonstrando um amor paternal, como pai, ou maternal, que cuida dos seus filhos, ou de órfãos que não tiveram seus pais, e essa era a relação afetiva que Paulo tinha com essa comunidade, procurando exortar, procurando consolar, procurando testemunhar, enquanto estavam caminhando com os irmãos na igreja de Tessalônica, com dois objetivos. Primeiro, para que eles vivessem para o agrado de Deus. Segundo, para que eles continuassem imitando a Jesus. Esse era ainda a preocupação e o pensamento de Paulo. Paulo diz que o seu exemplo de vida era um testemunho, um referencial para os irmãos de Tessalônica. Ele vivia de maneira piedosa, cheio da compaixão, do amor de Deus. Piedade não é uma característica apenas de pessoas idosas, mas pode ser característica de pessoas novas, de adolescentes, de jovens que se convertem a Jesus e que, movidos de compaixão e de amor, têm uma vida de simplicidade, de serviço, uma vida altruísta. Essa era uma característica da vida de Paulo, uma vida justa, uma vida que procurava trazer a inclusão das pessoas, trazer os gentios para o universo da fé. E se nós podemos usar essa palavra hoje que está tão em voga no Brasil, Paulo era um apóstolo da inclusão. O evangelho não veio somente para judeus, mas para todo aquele que crê em Jesus e que o confessa como Senhor. E Paulo vivia de maneira irrepreensível, como ele também escreve à igreja de Filipos, no capítulo 2, versículo 14 a 16. Não façam nada por murmuração ou contenda, mas façam tudo para a glória de Deus e vivam de maneira santa, inculpável e irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Nós temos que aprender com Paulo, com o seu ministério de exortação. Exortação significa encorajamento, incentivo para que as pessoas continuem andando seriamente com Deus. Paulo era o apóstolo da consolação, palavra que aquieta, que apacenta o nosso coração diante das lutas, diante das ansiedades, diante dos desertos que nós estamos vivendo. Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Tessalônica em pastorear, em consolar esses irmãos. Mas tinha uma outra característica do seu ensino, que era a admoestação, a correção, como ele enfatiza aqui no versículo 16. Corrigir as deficiências da fé, falar a verdade para que as pessoas pudessem modificar algumas coisas que estavam vivendo de maneira equivocada, ou mesmo estavam errando na vivência da fé. Paulo mostra que nós não podemos ter milindres, nós temos que aprender a viver pessoalmente, na família e na igreja sem milindres. Muitas vezes somos pessoas melindrosas, não gostamos de ser exortados, não gostamos de ser corrigidos. Muitas vezes quando irmãos amorosamente chegam para nós e fazem uma observação não favorável de algo que nós temos que mudar, nós muitas vezes ficamos chateados, até mudamos de comunidade, não queremos mais ficar debaixo da autoridade daquele pastor por ele ter falado coisas que nós não gostaríamos de ter ouvido, mas precisaríamos ter ouvido para o crescimento da nossa fé. Não podemos ser pessoas melindrosas, mas sensíveis a discernir a voz de Deus, a acolher a correção. Paulo diz no versículo 13 que isso é sinal de acolhimento, quando nós obedecemos, quando nós mudamos, quando nós buscamos mudança em algo que foi observado em relação à nossa prática da fé. Isso significa que a palavra de Deus está sendo eficaz, que ela está produzindo transformação, que ela está modificando o meu caráter, modificando a minha personalidade, ajudando a lidar com as minhas emoções, com a fragilidade das minhas emoções, sermos pessoas mais equilibradas, com expectativas ajustadas. A palavra de Deus vai produzindo vida, vida em abundância, que vai estruturando a nossa vida, que em muitas áreas era absolutamente sem estrutura, sem capacidade de administrar aquilo que nós estávamos vivendo e às vezes vivendo de maneira errônea. Paulo é um pastor cuidadoso. Paulo, além de reconhecer nosso compromisso, ele quer fazer com que a gente cresça nessa dimensão da fé. E ele nos lembra mais algumas coisas extremamente importantes. Nós temos adversários na caminhada cristã
enquanto nós estamos servindo a Jesus. Muitos que estiveram conosco não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, mas também nos perseguiram. São pessoas que não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedir de falar aos gentios para que eles sejam salvos. Há muitas pessoas que estão na comunidade da fé, há muitas pessoas que são religiosas e que estão negando a fé. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja e que, em vez de ser encorajamento para as pessoas seguirem o Evangelho, se tornam pedras de tropeço e não ajudam as pessoas a crescerem. Há muitas pessoas que estão na comunidade da fé e que não conhecem o Evangelho de Jesus, e, em vez de serem incentivadores, são pessoas que estão destruindo a fé e impedindo a fé, às vezes vivendo um farisaísmo da sua religiosidade, e a palavra de Deus não recomenda e não reconhece esse caminho. Paulo diz que pessoas podem se tornar adversários das nossas vidas. Há também o acusador e o tentador. Versículo 18. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, pelo menos 2 vezes tentei visitá-los. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. E ele mesmo diz, no versículo 5 do capítulo 3, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, eu mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O diabo pode minar, pode impedir, pode provocar destruição na nossa fé enquanto nós estamos na igreja, enquanto nós estamos servindo o reino. E Paulo diz para nós não deixarmos de atentar isso. O tentador está constantemente nos oprimindo a nossa fé e tentando fazer com que o nosso trabalho se torne inútil, como ele mesmo escreve aqui no capítulo 3, no versículo 5. Muitas vezes essa destruição toma amplitudes enormes e pode minar a caminhada de uma comunidade local, de uma igreja local. Provas e tribulações, versículo 4, são previsíveis e estão dentro da normalidade. Todo aquele que quer viver justo e piedosamente sofrerá aflições, perseguições, diz a palavra de Deus. Nos foi concedida a graça não somente de crer no Evangelho, mas de padecer por causa do Evangelho. Paulo escreve à igreja de Filipos. Não se surpreendam, isso faz parte, isso significa que Deus está trabalhando, está transformando o nosso coração e está cuidando de nós como um pai, como uma mãe, pessoas que são amorosas com seus filhos. Paulo diz também que nós precisamos viver e buscar a santificação. Enquanto Jesus não chega, nós temos que estar levando uma vida bonita de testemunho, buscando a santificação. Busquem a vossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Versículo 3 e versículo 7 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. A vontade de Deus é essa, a nossa santificação. Enquanto Jesus não volta, vamos ter uma vida reta, vamos ter uma vida exemplar, vamos ter uma vida com valores da cultura do reino de Deus, vamos dando testemunho da nossa fé de maneira favorável, para que, se o Senhor Jesus voltar agora, nos encontre perseverando de maneira fiel, como somos como cristãos, na família e na comunidade da fé. E mais do que isso, Paulo diz que nós devemos viver também para dar testemunho com aqueles que são de fora da comunidade. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Eu exorto vocês que continuem a progredir mais e mais, vivendo tranquilamente, de maneira diligente, trabalhando com as próprias mãos, como eu ordenei a vocês, e de modo que vocês se portem com dignidade para com os de fora e de nada venham a precisar. Nossa vida, nossa caminhada com Jesus é uma preocupação também de darmos testemunho para aqueles que não conhecem o Evangelho. Muitos estavam parando de trabalhar por causa da vinda de Jesus, entendendo errado a vinda de Jesus. Muitos estavam se dedicando à prostituição e não buscando mais uma vida de santificação. Muitos estavam saindo do casamento e desfazendo seus relacionamentos familiares, porque Jesus estava para voltar. Muitos estavam querendo viver e usufruir da vida, já que Jesus está para voltar a qualquer momento. Vamos aproveitar tudo que a vida nos oferece.
Não é possível vivermos uma vida sem a vida de Jesus para um testemunho eficaz na sociedade onde nós estamos inseridos, ajudando no crescimento e na edificação da igreja. E Paulo coloca de maneira clara, descrevendo sobre todos esses aspectos que nós vimos, faz uma oração, e uma oração sincera e singela, que eu espero que nós nos incluamos nessa resposta de oração também de Paulo, no contexto, na cidade onde nós estamos vivendo como famílias, como cristãos e como servos de Deus nas nossas comunidades. Paulo ora o seguinte: o nosso Deus e Pai, Jesus nosso Senhor, dirijam o caminho de vocês e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós queremos que esse amor cresça para com vocês, a fim de que vocês sejam tomados num coração de santidade, confirmados num coração de santidade, que vocês sejam isentos de culpa, que vocês andem na presença do nosso Deus e Pai, até a vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Então Paulo ora para que haja crescimento na fé, que haja crescimento no amor nas famílias e na comunidade local, confirmando o nosso coração numa vida de santidade até a volta e a vinda de Jesus Cristo. Como nós estamos vivendo diante disso? O título dessa nossa mensagem é Vivendo o Presente com a Convicção do Futuro. Vivemos hoje de maneira responsável, íntegra, amorosa, dedicada, em serviço a Deus, em serviço ao seu Evangelho, construindo relacionamentos fortalecidos no amor, na verdade do Evangelho, e vivendo de maneira digna desse Evangelho, com os de dentro da comunidade, com os de fora da comunidade da fé, imitando a Jesus Cristo o tempo todo. Esse é o desafio que nós deixamos nessa reflexão, esse é o desafio que nós deixamos nessa meditação. Vivamos o presente, intensamente, amor abnegado e serviço a Deus, conscientes de que Ele vai voltar e que esse dia do juízo vindouro está próximo. Maranata é a expressão bíblica. Ora vem Senhor Jesus. E que o Senhor, voltando, nos encontre fiéis e servindo ao nosso Deus. Deus abençoe ricamente a todos os telespectadores, irmãos em Cristo, que têm acolhido as meditações, os cursos, as mensagens da TV CMC. Até a próxima. Obrigado. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.